Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra quem não me conhece, eu falo sobre psicodélicos. Pra quem já me conhece, dá uma curtida nesse vídeo pra ele chegar a mais pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre ayahuasca. Ayahuasca é meu psicodélico favorito, e na verdade eu nem gosto de chamar ayahuasca de psicodélico, porque pra mim é uma medicina, assim, muito ancestral, de raiz mesmo. A ayahuasca, quando comparada aos outros psicodélicos, eu acho que ela, primeiramente, ninguém utiliza ayahuasca pra fins recreativos, né? Quem usar, aí me fala, porque pelo amor de Deus, geralmente vem peia, porque a ayahuasca é realmente pra aprender, pra elevar o seu consciente. O que é ayahuasca? O nome ayahuasca veio do Quechua. Aya significa espírito ou alma, e huasca significa cipó ou corda. Então muitas pessoas chamam de cipó da morte, ou cipó do espírito, cipó da alma. A ayahuasca, ela é a mistura da Banisteriopsis caapi, que é o mariri, é um cipó. Pode ver que o formato dele é como se fosse DNA, né? A estrutura do nosso DNA, são duas serpentes subindo. E muitas pessoas têm visões de cobra. Nossa, meu animal de poder é a cobra. Eu tenho muitas visões com serpente. E aqui, se vocês verem, olha que interessante. Dentro desse cipó tem as harmalas, mas esse cipó não é o que contém o DMT. O que contém DMT é a folha da chacruna. Essa daqui não é uma folha de chacruna mesmo, mas eu peguei só pra vocês terem uma ideia do que é composto o chá da ayahuasca. O chá, quando misturados esses dois, existe um preparo inteiro de colocar tudo na panela. Eles fazem uma vez, tira todo o excesso, joga mais cipó e mais folhas. E essa aqui é a chacruna, o nome científico é Psychotria viridis. Quando misturados os dois, o que contém DMT aqui é a folha da chacrona. O que acontece é que nenhum dos dois trabalham sozinhos. É uma junção dos dois que faz o efeito do chá da ayahuasca. Porque quando a gente ingere a folha da chacruna, a enzima do nosso estômago não permite que processe e a gente tem as visões. Então, o que o cipó faz é eles inibem as enzimas do nosso estômago para que ative o DMT da folha. Agora, quem descobriu isso, ninguém sabe. É uma sabedoria desconhecida. E eu gosto de falar que é a sabedoria das plantas. A gente pensa que é a gente que tá tomando a ayahuasca que tá tomando a gente. E ela, de certa forma, eu acho que de todos os psicodélicos, a ayahuasca tem uma programação que ela tá planejando aqui pra gente. E é incrível como tá crescendo o número de pessoas no mundo que tá bebendo chá. Quando misturados os dois na panela e cozinha por horas, eu acho que leva mais ou menos uns 2 dias o preparo da ayahuasca. Gosto muito de falar, olha, o poder é seu em relação ao cogumelo. Vai tomar, vai fazer a sua cerimônia, LSD. Mas quando vem a ayahuasca, eu não recomendo de jeito nenhum vocês tomarem sozinho. Primeiro que tem muita energia da pessoa que faz o preparo, o feitio e o preparo da ayahuasca é a energia daquela pessoa. Às vezes você compra da internet e você não sabe quem foi que preparou aquilo, qual era a energia da pessoa, qual era a intenção. Eles podem colocar várias coisas na ayahuasca. Muitas pessoas que fazem só essas duas, mas, por exemplo, o daime, eles misturam umas outras, né? Substâncias, folhas de outras plantas e tal. Então, existem muitas misturas. Podem ser perigosas. Então, a ayahuasca é uma das que eu recomendo. Se você mora no Brasil, vai lá pro meio da Amazônia tomar. Eu sei que a União do Vegetal e o Santo Daime são duas igrejas que fazem as cerimônias com chá e de uma forma legal, com a licença e tudo. Também tem a barquinha, tem muitas outras no Brasil, mas no Brasil, na Amazônia, né, você vai lá tomar água direto do poço, da boca. Então eu recomendo muito que, se vocês puderem, vá pro meio da mata mesmo tomar. Hoje em dia, só pra dar um aviso aqui também, que tem muito xamã fuleiro. Uma pessoa que se chama de xamã não é xamã, porque quem é xamã mesmo, o xamã, ele é definido pela tribo. Então uma pessoa que fala, eu sou xamã, já é uma red flag aí pra você correr. A ayahuasca, ela trabalha muito no DNA, e eu tenho 3 livros aqui, que fala bastante de como a ayahuasca funciona, que são livros, assim, que eu adoro. Esse daqui é um dos meus livros favoritos. Eu já falei muito dele nos outros vídeos, e ele tem em português, chama Serpente Cósmica, a origem do conhecimento, né? DNA, a origem do conhecimento. E ele fala muito da cura do DNA. E é exatamente o que eu falei. A impressão que eu tive sempre que eu tomo ayahuasca é que a ayahuasca realmente ela trabalha na estrutura do nosso DNA. Isso já foi comprovado cientificamente. Inclusive, o Brasil é um dos maiores que tem, assim, pesquisas com a ayahuasca. Que tem um conhecimento que tá estocado no nosso DNA. E a ayahuasca permite que a gente acesse esse conhecimento, essa
sabedoria ancestral. E ele fala que não é uma coincidência que o cipó do Mariri, ele é como se fosse um formato do DNA mesmo. É um livro maravilhoso de um antropólogo que ele foi fazer pesquisa sobre a ayahuasca, ele teve que entrevistar várias pessoas, ele é estadunidense, e ele tem que estudar sobre a ayahuasca, e ele pergunta pros indígenas, e ninguém quer falar pra ele, porque eles falam, se você quer saber sobre a ayahuasca, você tem que tomar ayahuasca. E no final ele toma, no final ele casa com uma índia, e ele vive uma vida toda aí, ele bebe o chá, né, da ayahuasca, e no final do livro, que é uma das minhas partes favoritas, ele faz, tipo, uma palestra, assim, com os indígenas, né, achando ainda naquele mindset de americano, que acha que é melhor que todo mundo, né, e ele fala que ele descobriu cientificamente que a ayahuasca funciona assim, assim, assado, fazendo aquela palestra enorme, no final da palestra, um indígena levanta a mão e pergunta pra ele, por que você demorou tanto pra chegar nessa conclusão? Ou seja, é uma sabedoria avançadíssima que é o que a natureza tem a ensinar pra gente, né? Então, muitas visões comuns na ayahuasca são visões de animais, visões de jaguar, de serpente. A ayahuasca, pra mim, ela trabalha muito no level do corpo. Tanto que teve uma vez que eu fui no dentista, eu não sei se eu extraí um dente, o que foi que eu fiz? Eu sei que tinha vários pontos na minha boca. E eu tinha ido visitar a minha irmã e, coincidentemente, aquele final de semana tinha uma cerimônia da ayahuasca. Eu já tomei ayahuasca mais ou menos umas 40 vezes. Eu falei pra ela, eu não vou ir porque o meu dente tá muito inflamado, tá cheio de ponto, eu tô com medo de beber, né, e tal, e abrir tudo. Ela falou, ah, vamos, né, às vezes ajuda. Tomei o chá, obviamente, no final da cerimônia, eu tava me sentindo maravilhada, porque a ayahuasca, ao contrário das outras substâncias, ela me faz, essa é a experiência própria minha, me faz me conectar muito com o amor incondicional. Então eu tava lá nas nuvens, e aí eu decidi dar uma volta lá no quarteirão depois da cerimônia. E aí eu tô andando lá, de repente começa a sair o fio dos pontos da minha boca. Aí eu, meu Deus, será que abriu, né? Eu tinha feito a cirurgia tipo uns 2 dias antes. Eu falei, será que abriu, né, o corte? Aí começou a sair o fio, quanto mais eu puxava, saiu o fio inteiro. Quando eu fui ver, não tinha mais absolutamente nada na minha boca. E pra vocês que são baseados na ciência, fica com seus pensamentos que eu não ligo, porque realmente foi aquilo que aconteceu. Então existe uma cura tremenda. Começa no level do corpo, quando a gente toma ayahuasca. O gosto da ayahuasca é horrível. Quando vocês veem assim, é um chá, mas ele pode ser um pouco espesso, chá marrom. Quais são as sensações, né, que você sente quando... Geralmente uma trip com ayahuasca dura em torno de 4 a 6 horas. Assim que você toma, os efeitos começam mais ou menos depois de uns 10 a 30 minutos. E diferente das outras substâncias, a ayahuasca não é uma coisa que ela faz você escutar coisa. Ela faz com que os sons em volta fiquem mais exacerbado. É isso, tô falando isso certo? Não sei mais português. Eles ficam mais altos, os sons que já existem. Em relação a alucinações, não só na ayahuasca, como nos outros psicodélicos, eu nunca vi nada que não existe. Minha visão, ela fica um pouco assim, tremida, né? Como se as coisas estivessem se mexendo um pouco, mas eu nunca vi algo que não existia. O que eu já tive muito na ayahuasca foram mirações, né? Visões. Que eu já tive, nossa, principalmente no pico, assim, da ayahuasca. No final desse vídeo, mais pra frente, eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal. As visões da ayahuasca tendem a ser cores fluorescentes. Rosa, meio que cor de neon, assim. E umas visões muito bonitas de coisas assim que não sabia nem que tinha capacidade de imaginar, né? Então a ayahuasca traz essas visões, mirações, e muitas pessoas me perguntam, essas visões são verdade? É realmente o que vai acontecer? E a minha resposta, primeiramente, é só você que sabe sobre você mesmo. A experiência que eu tive até então é que essas visões são de possibilidades futuras na sua vida. Se as visões forem ruins, a ayahuasca, às vezes, eu já ouvi pessoas falando que, eu vi meu filho morrendo, e o que a ayahuasca tava tentando ensinar pra aquela pessoa era que, olha, você tá se apegando demais a essa criança, você não tá deixando ela viver. Então confia, né, no flow da vida. Realmente a ayahuasca mostrou a morte daquela pessoa. Então muitas pessoas têm visões assim, mostrando o que pode acontecer se elas continuarem fazendo o que elas estão fazendo naquele momento. Ou essas visões podem ser também, assim, algumas inspirações, um potencial talvez seu que você pode alcançar caso você mude os seus padrões de comportamento, né? Então a ayahuasca tem um poder enorme, assim, eu já me vi maravilhosa. Eu falei, gente, como é que eu chego naquela Laísa? E é exatamente fazendo o trabalho, esse trabalho que a ayahuasca tem o poder de mostrar pra gente, né? É uma força, assim, tremenda, uma luz enorme que vem nas minhas cerimônias de ayahuasca, assim, um amor infinito. Mas agora vamos falar um pouco da minha trip, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então eu tomei ayahuasca 2 noites atrás, eu achei que esse foi o momento perfeito pra eu fazer, porque a ayahuasca ainda tá no meu sangue, né? Geralmente demora mais ou menos umas 2 semanas pra ayahuasca sair completamente do nosso sistema. Ai, a minha trip foi tão profunda que eu não sei nem por onde começar. Minha trip foi tão profunda que ela começou quando eu peguei o copo na minha mão.
Eu não tinha nem tomado ainda, mas na hora que eu peguei o copo, já me deu aquelas... Eu vou começar a chorar já. A ayahuasca toca muito profundamente dentro de mim, em lugares assim que precisam de cura, mas que também são puros ao mesmo tempo, sabe? E assim que eu peguei o copo, eu pensei em quem fez aquele chá, nas pessoas que estavam presentes, em como é a vida daquelas pessoas, nas pessoas que fizeram as minhas roupas que eu tava vestindo naquele momento, em quem fez a comida que eu comi naquele dia, nas pessoas que fizeram os meus móveis, sabe? Tudo. Eu comecei a pensar em quanto esforço na vida dos meus pais, né? No que eles tiveram que passar pra me criar. Então, ela já me conectou com a gratidão antes mesmo de eu colocar o chá na minha boca, sabe? Isso é uma coisa que no nosso dia a dia, principalmente na sociedade de hoje, eu não vou nem me desculpar pelo choro, porque esse vídeo vai ser assim mesmo. Na vida de hoje que a gente leva, é uma vida muito acelerada e a gente esquece de pensar que a gente é conectado com tudo, né? Eu tava assistindo um vídeo do Carlos Cassaú e ele tava falando de todos somos um, né? Desse povo que coloca, tapa o umbigo pra não receber energia negativa. E a gente que tá nesse caminho da espiritualidade, a gente fica, tudo é um só, menos o Bolsonaro, né? Tudo é um só menos o Lula, tudo é um só menos o Hitler. Então, assim, no final estamos todos conectados e a ayahuasca me mostra muito isso, essa teia que liga a gente, sabe? E antes mesmo de eu colocar o chá na minha boca, eu parei pra ver a minha ingratidão do jeito que eu tenho vivido minha vida, sem pensar nas pessoas que estão em volta de mim, em pensar no esforço que exigiu de tanta gente pra eu estar aqui hoje vivendo a vida que eu vivo. E aí, assim que eu tomei, né, aí eu falei, nossa, essa vai ser forte. Eu tomei mais quase um copo cheio, 2/3 do copo, né, e eu sabia que aquele chá era forte. E aí entrei dentro de mim. Assim que eu tomei, meu animal de poder é a cobra. Já vi aquela cobra, muita gente fala, nossa, morro de medo de cobra, mas eu amo cobra, porque a cobra, se vocês forem ver, né, falando um pouco aqui da história do Adão e Eva, a cobra foi a que trouxe a consciência, porque se o Adão e Eva estivessem lá e ninguém soubesse quem era, todo mundo tivesse a pureza, não soubesse da sexualidade, da separação do corpo, que eu sou diferente de eu sou um homem, você é uma mulher, a cobra foi a que trouxe a consciência pra gente. A cobra foi a que trouxe a consciência de eu sou eu e você é você. Então, todo mundo tende a história da Bíblia, né, que fala, colocou esse veneno na nossa cabeça, esse jeito de ver, mas a cobra, na verdade, foi a que trouxe o conhecimento. Então, e a minha tia xamã, ela falava muito que a cobra é a guardiã da terra, né? Tanto que as cobras, elas são, assim, super espertas. Elas sabem que vai ter um tsunami ou um earthquake 2 semanas antes. Então são animais, assim, super sábios que carregam dentro deles essa sabedoria. E assim que eu tomei, eu já vi a cobra toda enrolada, assim. Então vamos lá, o que eu vi na minha trip? Eu vi uma árvore enorme, que é essa teia que ligam todos nós, né? É uma árvore da vida, que ela tá conectada, ela vai lá dentro da terra e ela se conecta pra cima. E aí é uma árvore, assim, que eu olhava, quanto mais eu olhava, mais a árvore crescia. E era minhas visões mais bonitas são bem no começo, assim, sabe, da sessão. Mas eu vi esse balão, um balão enorme, não era um balão normal, assim, era um balão meio comprido. E esse balão era meio que uma fumaça, não era um balão em si. E aí eu subi naquilo e eu percebi que quando eu tava entrando naquele balão, aquele balão representava a ayahuasca. Então eu tava entrando na realidade da ayahuasca pra me curar. E quando eu olhava pra baixo, eu via o tamanho do inconsciente da Terra, o quanto de pessoas que necessitam de cura. E a ayahuasca me puxou ali, né, pra trabalhar em mim. E eu olhei pra baixo e eu vi a necessidade do mundo, de amor. Eram como se fossem zumbis, assim, desesperados pra sentir amor. Depois que passou essa visão, eu comecei a ver muita coisa feia. E é engraçado que muita gente fala, eu não quero ver coisa feia. Mas, às vezes, essas coisas feias que a gente vê, elas só estão tentando vir pra pra passar, né? Eu costumo falar que a energia do universo, ela passa por nós. E se a gente não julgar e não repreender, ela passa e vai embora. Então, eu comecei a ver essas visões negativas, eu embrace, né, essas visões e acolhi elas, e eram muitas visões, assim, bem da sociedade de como tá hoje em dia, sabe? Como a gente tá mudando a nossa feição, a nossa boca, os procedimentos que a gente faz, maquiagem, sabe? Não que a gente não deva fazer isso, mas eu acho que o excesso disso faz com que a gente se desconecte da nossa natureza, né?
que é uma coisa que a ayahuasca traz bastante também, da gente se conectar com o meio ambiente, com a força natural da terra, né? Que a gente, com essa sociedade rápida que a gente tá hoje em dia, a gente esquece da minúcia da vida, né? Das coisas pequenas, do que realmente importa. Então eu fui mostrada muito, talvez sejam partes assim de mim, do que eu tenho que trabalhar mesmo. O que eu consegui ver bastante também foi as minhas partes de coisa assim que eu tenho que trabalhar em mim, que eu faço às vezes que são inautênticas pra ter conexão com as pessoas ou pra me encaixar na sociedade de certa forma, e essas coisas foram mostradas pra mim. E não é uma coisa legal de ver, mas ao mesmo tempo eu gosto muito. E, por exemplo, nesse momento da minha vida eu tô passando por uma rua meio esburacada, porque eu sei que eu tô consciente de muito da minha escuridão. Então é um momento que eu tô passando por dificuldade, porque a escuridão tá sendo trazida pra superfície, né, pra luz, pra ser curada. E essas coisas foram me mostradas na sessão. Uma outra coisa que foi mostrada foi, durante a sessão, eu comecei a respirar bem fundo, assim. Não é uma coisa que eu faço geralmente. Geralmente eu me perco lá na sessão e eu nem tenho controle muito, mas antes de ontem eu fiquei muito prestando atenção na minha respiração. Durante o dia, ontem e hoje, eu comecei a ver que a minha respiração, antes ela era bem pequenininha, o espacinho entre uma respiração e a outra, e agora tá um espaço bem maior, ou seja, eu tô respirando mais. Enquanto antes eu tava aquela respiração mais rápida, que faz com que eu viva a minha vida de uma forma mais rápida e na pressa. E a gente sabe que nada feito na pressa funciona, né? Então me trouxe essa consciência do aqui e do agora. Então a ayahuasca, ela diminuiu a velocidade da minha respiração. Durante o dia, de repente, eu me pego meio tensa. Na hora eu relaxo o corpo, me trouxe essa consciência do meu corpo, que foi bem interessante também. Me trouxe visões, assim, de pessoas que estão na minha vida, pessoas que não deveriam estar na minha vida. Eu tenho muitas, assim, insights de, às vezes, alguém tá na minha vida e aquela pessoa tá me trazendo coisas negativas, de certa forma, é um relacionamento mais ou menos, assim, abusivo. E aquela pessoa tá na minha vida porque tem uma parte minha também que tá interagindo com aquela pessoa. Então não é como se aquela pessoa fosse ruim e eu fosse a boa da história. Então tem uma parte de mim que tá brincando, de certa forma, com a energia daquela pessoa. E é aquela parte que eu tenho que curar. E eu consigo ver essas coisas na ayahuasca. Então eu já terminei vários relacionamentos amorosos e não amorosos por conta de cerimônias da ayahuasca. A ayahuasca tem esse poder de mostrar as coisas. Então foi me mostrado isso. Também foi me mostrado do skydiving, né? Que é uma coisa que o pessoal lá na Drop Zone que eu vou tem um estilo muito assim, sabe? De caveira, de tipo, vamos. O povo tem assim, no capacete deles tem umas caveiras, sabe? Vida louca, umas coisas assim bem radical. E eles têm um estilo de se vestir, uma maneira de viver. E eu vi na ayahuasca que as pessoas que estão fazendo skydiving, elas estão brincando com a morte. Então elas estão assim, ó, pra morte. Elas estão... E eu tava lá ontem, eu fui pra Drop Zone, no final eu acabei nem pulando de paraquedas porque o vento não me favoreceu, mas só de estar lá, eu vejo que as pessoas que estão lá, não tem ninguém se arrastando pela vida. Não tem ninguém ali vivendo, se arrastando pela realidade, meio morgando assim na vida. Tá todo mundo vivendo no limite. Significa que elas estão vivendo a vida intensamente, elas estão vivas. Eu falei mesmo ontem para um amigo, eu falei, nossa, as pessoas aqui estão vivas, não tem ninguém aqui passando despercebido. Então elas estão brincando com a morte, é o mais próximo que você vai chegar da vida e da morte. Porque uma pessoa que tem medo da morte não vive, né? Então você tá com medo de viver ou você tá com medo de morrer? Tô muito com isso, então me veio esse insight. Que fiquei feliz também, porque de certa forma eu perguntei pra ayahuasca, será que esse caminho que eu tô indo é... E ela me mostrou isso, né? Eu vomitei horrores toda vez que eu vomito. Eu tenho visões, assim, muito feias, de bruxa, nossa, de coisa, assim, de umas mulheres super vulgar, assim, uns peitos, assim, exageradamente grande, uma bunda, um monte, assim, de coisa, de rosto deformado, umas coisas, assim, bem Betty Boop, sabe? Eu nem sei se é assim que fala. Mas tem esse livro, esse outro livro aqui, né, segundo livro, depois eu vou deixar os nomes aqui embaixo, Ayahuasca in My Blood, né, Ayahuasca no meu sangue, que ele fala de uma realidade vermelha, que eu já vi muito na ayahuasca.
Olha que bonito isso. Ele fala dessa realidade, e é a realidade onde as coisas, quando a gente faz a limpeza, elas vão, né? Então, muitas pessoas falam, ai, você vomita na ayahuasca porque é uma toxina que tá no seu corpo. E não teve uma vez que eu vomitei na ayahuasca e eu não soube por que eu tava vomitando. Então, a visão vem, já veio coisa da minha mãe, já veio coisa da minha avó. Então, coisa que eu tô curando por elas. Eu tô curando em mim, mas a coisa ancestral que eu tô carregando de muito tempo. A ayahuasca me mostra na hora que eu tô vomitando. Tanto que é interessante falar sobre isso. Eu vou ter uma entrevista aqui com uma pessoa que vai falar mais da parte científica da ayahuasca, mas então, nesse livro ele fala dessa realidade vermelha, onde tudo que a gente vomita ou caga vai pra essa realidade vermelha, que é uma realidade que vai todas as coisas, assim, sujas, sabe? E tem esse outro livro aqui maravilhoso, que é DMT e a Molécula do Espírito. Na verdade, tem um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo também, que dá pra vocês assistirem. Eu não vou falar sobre isso hoje, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Me conectou muito com a gratidão, me conectou com o amor incondicional. É assim, um amor enorme por todos em volta de mim. E me fez lembrar também da minha conexão com Deus, né? Se você não acredita em Deus, que seja a sua conexão com algo maior, com a realidade, com o universo, sei lá como é que você queira falar. E eu vi a minha necessidade de eu me agarrar a algo, de eu fazer meu altar. Hoje eu já comecei a minha prática espiritual, fazer meus mantras, rezar, fazer meditação, né, voltar pra mim mesma. Então a ayahuasca sempre é como se tivesse puxado aquele negócio da Matrix, sabe? Puxou o plug aqui, olha, e me ligou de novo na Matrix. Aí voltei aqui e tô vivendo bem melhor. Hoje eu tô no meio da minha TPM, então é um momento que eu tô mais delicada, assim, sabe? Bem sensível. Mas me resetou completamente, assim, de mudar da água pro vinho. Fazia 2 meses mais ou menos que eu não bebia o chá. Então eu bebi e falei, eu não posso ficar sem isso. Não que eu vou ser dependente, a ayahuasca, muito pelo contrário. É difícil alguém viciar na ayahuasca porque as trips geralmente são bem desafiadoras. E me resetou completamente, tô muito feliz. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Desculpa que eu chorei, mas quando eu falo da ayahuasca, é uma coisa que me toca muito profundamente. E é uma coisa que eu vou divulgar aqui já pra manifestar os meus novos cursos que eu tô criando pro meu canal. 10% dos meus cursos eu vou doar pra alguma tribo indígena que eu ainda tô pensando. Se você conhecer alguma, pode me mandar aqui. Então eu tô muito empolgada pra essa nova fase da minha vida, onde eu resetei, ganhei mais uma vida, né, da vida. E muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo trabalho que você faz em você. E se você tiver oportunidade, tome a ayahuasca, pelo amor de Deus, assim, eu acho que todo mundo tem que experienciar uma vez na vida. E às vezes a ayahuasca não é pra todos, né? Até a próxima!